Pessoal, hoje eu quero trazer um tema para a gente meio que refletir um pouco mais aqui, que tem se tornado cada vez mais comum nos meus atendimentos, seja individuais ou em grupo, ou dentro das empresas, e até mesmo num processo de mentoria que eu estou envolvido nesse momento. E parece que com a pandemia tem se tornado algo mais corriqueiro e talvez mais complexo de lidar. E é claro que eu estou falando do tempo, da escassez do tempo. Eu vou lembrar aqui uma frase de Andy Grove, que foi o CEO da Intel, que ele falava que exatamente como você não permitiria que um funcionário roubasse qualquer um bem material da empresa, também não deveria permitir que alguém se apoderasse do tempo de seu executivo. E eu acho que é isso que está acontecendo. Antes da pandemia, já se tinha um movimento muito grande de tentar encontrar mecanismos para poder gerenciar melhor o tempo dos colaboradores a todos os níveis hierárquicos, desde ali do pessoal mão na massa ali das problemáticas do dia a dia até os altos executivos. Já existia muitos estudos apontando da questão de se observar o tempo como uma problemática que estava acontecendo. E eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque como eu tenho me deparado muito com este tema, com esta questão, eu tenho dedicado um tanto de buscar na literatura e em modelos de empresas que estão conseguindo gerenciar isso. E também tentar entender se a pandemia tornou a escassez do tempo um problema ainda maior do que antes da pandemia. E ao que parece, sim, ao que parece, realmente as pessoas têm se sentido muito mais sem tempo do que antes da pandemia. Isso é uma questão que eu acho bastante interessante para a gente conversar aqui. Bom, a boa notícia é que dentro das literaturas, das empresas, de alguns modelos que eu tenho observado de organizações que têm se preocupado em lidar com o tempo, eu fiz aqui um resuminho que talvez possa ajudar você, ou a sua equipe, ou você como líder, tentar trazer isso de uma maneira mais intensa para dentro da empresa e que possa auxiliar aí numa reconstrução, uma ressignificação da própria cultura organizacional referente a como lidar com o tempo dos colaboradores. Então eu quero trazer aqui justamente esse bate-papo aqui, porque o que a gente sempre ouve das reclamações é que a empresa ela pede milhões de coisas, ela tem definido milhões de métricas, ela tem calculado a lucratividade, qual é o retorno do investimento, qual que é o prazo, ou seja, tem toda uma dinâmica de preocupação ali que tem a ver com o lado financeiro, mas poucas questões têm sido atribuídas ao tempo das pessoas para conseguir alcançar aquilo que a empresa quer. E isso eu acho bacana, que talvez seja uma questão que precisa ser talvez muito mais intensificado as discussões de todos os lados. Eu acho que nesse momento o líder tem um papel muito importante para isso. Um dos problemas que eu tenho percebido nas abordagens com os meus clientes é que a empresa como um todo, ou os gestores, tem muito focado a questão do tempo como uma questão individual das pessoas. Ou seja, transpor para a pessoa que o problema é que ela não está sabendo gerenciar o tempo, é que ela não está sabendo lidar com o tempo, não está sabendo dividir o tempo com os seus e-mails, com as suas leituras, com as suas reuniões, com as suas conferências, com os bate-papos, ou seja, que o problema está no indivíduo, e isso não é verdade, isso não necessariamente tem alguma realidade que se possa efetivamente atribuir isso a cada colaborador. Isso é um processo sistêmico, isso é um problema sistêmico, é um problema que faz parte da cultura organizacional. Ou seja, o colaborador, ele em grande parte, ele está repetindo aquilo que se tornou praxe dentro da cultura da empresa. E muitas vezes
é o complexo sistêmico que está em desordem, e essa desordem que leva justamente a esse acúmulo de função, a essa perda de controle sobre o que é mais importante, o que é menos importante, e principalmente em dar prioridade ao que realmente importa e descartar aquilo que não importa. Então isso é uma questão muito mais cultural, por isso que eu acho que vale a pena esse bate-papo aqui, porque como tem a ver com cultura organizacional, tem a ver com liderança, tem a ver com colaborador, é claro que é um processo do comportamento humano que eu acho que é onde eu quero chegar aqui, que às vezes mudanças comportamentais sobre a perspectiva de ver essa problemática talvez possa nos ajudar. Bom, um dos primeiros trabalhos que eu vim ler sobre empresas que começavam a se preocupar com questão de gerenciar o tempo dos seus colaboradores, é claro que a maioria delas pertencem aos países na Europa, e eles trouxeram uma dinâmica já desde ali de 2010, 2011, assim com a massificação dos smartphones, enfim, com as maneiras de você criar estruturas e fazer gerenciamento, desde o Microsoft, do Outlook, do Google Calendar, do iCal, ou seja, tinham dispositivos do próprio aplicativos que você carrega com você, maneiras de você ali tentar fazer um controle do tempo. E algumas empresas, inclusive a própria Google, ela como uma ferramenta de fazer gestão do tempo, ela permitiu ou até exigiu dos seus colaboradores que o seu tempo ficasse exposto, ou seja, que a sua agenda seja exposta para que as pessoas respeitem o seu tempo que você já tem programado e não sobrecarregue você. Que a pessoa, quando precisar de você, se perceber que você não tem ali dentro da dinâmica do seu calendário um horário para ela, que ela procure outras maneiras de resolver aquelas questões ou aquela conversa, mas e que entenda que cada colaborador tem a sua agenda. É claro que muitas das empresas que adotaram isso, o objetivo não era e não é levar a vida da pessoa como um Big Brother, você expor as questões das pessoas, mas tinha muito mais a ver com a ideia das reuniões, de reuniões de excesso, de ficar buscando as pessoas para resolver, trocar conversas de coisas que não estavam muito consolidadas. Então eles buscaram criar essa ideia de expor os calendários dos colaboradores para que as pessoas entendam, ó, tá todo mundo trabalhando aqui, então se é para discutir algo com alguém, que isso tenha uma utilidade muito maior, que seja algo realmente importante. Bom, mesmo com esses dispositivos, ainda se tem muita reclamação do gerenciamento. E tem alguns pontos que além da questão de alocar a culpa ao colaborador, eu anotei alguns outros que eu vi que são comuns dentro do mundo corporativo. Um deles que aconteceu muito com a questão da pandemia é o número de reuniões e conferências ter praticamente duplicado, ter se tornado assim um aumento muito significativo perto do tempo antes da pandemia. E parece que isso continuou, como se as pessoas estivessem se acostumando, tivessem se acostumado com ficar fazendo reuniões e conferências, enfim. E percebeu-se que isso não tem aumentado a produtividade, pelo contrário, tem prejudicado muito. Em alguns estudos de alguns institutos especialistas em medir a performance do colaborador nas empresas, eles perceberam que em torno de 20 a 30% da eficiência do tempo está sendo perdida justamente pelo esse aumento de reuniões e conferências que têm se tornado habituais. E é claro que isso é uma falta de gestão, isso é uma falta de liderança, isso é uma questão que também tem a ver com a cultura, é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque muitas dessas reuniões, desses bate-papos, eles acabam se tornando inúteis, eles não têm nem começo nem fim. Então, no final, eu quero até trazer algumas ideias para vocês poderem refletir e, quem sabe, utilizar dentro das organizações. Um outro problema que eu ouço muito e já ouvi muito dos colaboradores e pessoas do qual eu estou passando por algum tipo de processo comigo de desenvolvimento comportamental
é a falta de educação das pessoas. O quanto as pessoas têm se tornado cada vez mais mal educadas ou tendo comportamentos indesejados quando estão junto com outras pessoas para uma reunião ou para uma conferência ou mesmo para um treinamento, enfim. Que é o quê? É a pessoa levar com ela não só o seu dispositivo móvel, como também o seu laptop, enfim, o seu computador pessoal. E no meio da conversa, a pessoa passar a responder e-mails, responder questões que não tem nada a ver com aquela conversa e está se preocupando com outro assunto, outra dinâmica, outras responsabilidades ou outras preocupações que não tem nada a ver com o motivo daquela reunião. E isso tem neurologicamente é explicável, psicologicamente é explicável, ou seja, isso atrapalha muito a dinâmica de uma conversa, de uma reunião. Uma porque a pessoa perde o foco, outro porque isso é uma comunicação violenta, é uma maneira de você ser violento com o outro, ou seja, não dar atenção plena, não ouvir na essência, não se preocupar no que o outro está fazendo, não se preocupar no tempo das pessoas que estão na mesa, não se preocupar com a disponibilidade que cada um está dando naquele instante, porque possivelmente é algo que deveria estar sendo discutido. E as pessoas têm sido cada vez mais mal educadas, se comunicando cada vez mais violentamente. E isto é uma demonstração de comunicação violenta. Então, essa é uma das questões também que eu tenho ouvido muito dos meus clientes, e eu estou atendendo um executivo, fazendo um processo de mentoria com ele, e é impressionante o quanto ele está, é perceptível o vício dele de estar focado numa conversa e daqui a pouco querer usar subrefúgios como o celular para dispersar daquele momento. O quanto isso está viciante. E isso é uma preocupação muito séria que também a liderança, que também os gestores, que a empresa por si tem que se preocupar com a dinâmica dos seus profissionais. O quanto está se perdendo tempo com ruídos externos que não pertencem ao ambiente de trabalho e principalmente a reuniões, enfim. Voltando a dizer, hoje se tem em média um aumento de 30% de perda de tempo com esses encontros, com reuniões, com essas conferências que tem, parece que dominado o mundo corporativo. Isso não quer dizer que isso represente só 30% do tempo, não. Já se existia uma perda de tempo muito grande, já pesquisada antes da pandemia. O que eu quero dizer é que, além da perda de tempo antes da pandemia, se tem mais 30%, se considera mais 30% de aumento de perda de tempo. Ou seja, nós estamos aí dizendo que quase 40%, 50% do tempo hoje está se perdendo com conversas que nem precisariam existir, com disposições, disponibilizar pessoas para encontros que nem deveria ter. Então, é uma questão que realmente nos traz uma certa preocupação, principalmente para aqueles que é líderes e gestores. Por quê? Porque, por fim, a principal reclamação de todos que eu converso, seja em grupo, seja em company, seja individual, seja em processo de coaching, seja em mentoria, é que pouco resultado se tem com essas reuniões. As consequências a partir dessas reuniões são irrisórias, são muito apequenadas, são quase sempre perdidas, esquecidas. Como se diz, é uma colocação de você estar presente em algo que não vai agregar nada para você, para o outro e para a empresa. Ou seja, há realmente uma dificuldade das pessoas se reorganizar quanto ao tempo de disponibilização em algo útil hoje. Isso, claro, não é um problema só das reuniões. Claro que eu não quero aqui tornar o grande culpado, não. É um problema que vem acontecendo já muito percebido ali a partir da década de 2010 para cá, 2011, com o aumento do uso de dispositivos móveis e as pessoas que tem tornado as pessoas muito mais dispersas, em conversas muito mais dispersas.
e encontros muito menos úteis, em bate-papos muito fora da realidade. Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Eu espero que até aqui tenha feito sentido do que eu quero conversar e fazer vocês pensarem um pouco. O quanto o nosso tempo é limitado. A gente não tem nem 25 horas, nem 26 horas, nem 27 horas, nem 28 horas. Ou seja, nós temos um dia, e um dia de cada vez. Ou seja, o nosso dia é formado por 24 horas, só que dentro de 24 horas a gente tem que dormir, tem que descansar, tem que comer, tem que se alegrar, tem que estar bem, tem que estar preocupado, tem que estar disponível ao trabalho, ou seja, são tantas questões comportamentais que o ser humano necessita, que diferente do que muitos acham que o tempo é ilimitado, não é. A gente é um ser temporal e trabalhar, saber fazer a gestão do tempo é uma questão muito importante para nossa saúde mental, para nossa saúde física como um todo. Então aqui eu vou trazer talvez oito sugestões que eu acho que vale a pena vocês refletirem com vocês e com a empresa no qual vocês se fazem presente, no qual vocês trabalham, ou as organizações, os contratos, enfim, com o cliente de vocês, para que você possa tentar minimizar o desperdício do tempo com coisas que não são necessárias e focar naquilo que é mais importante, seja ao mundo seu profissional, como também ao seu mundo pessoal. Claro que uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. Bom, a primeira que eu sugiro a vocês, aliás, essas 8 questões eu acho que são questões que valem a discussão ética. Ou seja, um bom líder, um bom gestor, chamar o time, trazer pelo menos essas 8 e criar outras demais, outras ideias que possam agregar valor à identidade cultural da sua empresa. Mas eu acho que isso aqui seria um grande passo de um bom líder, trazer a equipe de uma maneira ética e falar, cara, vamos falar sobre a administração do tempo, vamos conversar, vamos criar diretrizes que possam nos auxiliar a nos tornar pessoas mais úteis, mais diretas, com objetivos mais claros, em vez de querer levar o trabalho para 25, 26 horas por dia. Não, vamos nos concentrar no tempo que a gente tem aqui, nesse tempo de 8 horas de trabalho. Vamos nos concentrar e tentar aqui encontrar mecanismos para que a gente possa ser mais capaz, mais útil, mais direto e talvez mais produtivo com o tempo que nós temos. Então, são sugestões que eu acho que vale a pena um líder levar isso para sua equipe, para a empresa, para o seu departamento, e fazer uma discussão ética, um bate-papo ético, e tornar isso aqui diretrizes para serem discutidas. Uma delas é justamente a ideia de tornar a agenda clara e seletiva. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que aprender na vida é separar o que é urgente e o que é importante. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Às vezes tem um monte de coisas que são importantes, mas qual é a prioridade? O que é urgente nesse momento? Legal, aquilo é interessante, aquilo é importante, mas nesse momento eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ou seja, fazer as pessoas montarem a sua agenda sobre a perspectiva e deixar muito claro o que é importante e o que é urgente. E isso tem que haver uma troca entre as pessoas da equipe, que muitas vezes o que ele está entendendo como importante, o outro entende como urgente, e o outro entende que aquilo não tem sentido. Então, as conversas coletivas, essa relação humana entre as pessoas, saber o que está acontecendo, o que cada um está preocupado em fazer, o que cada um entende como importância, como algo que tenha, isso aqui tem que estar à frente disso, porque isso aqui importa mais que isso. Alguém tem que tornar isto muito claro. A relação de entender a diferença do urgente e daquilo que é importante. Eu não sou muito de ler livros sobre a vida de pessoas, de personalidades. O modo meu de leitura, isso não se enquadra. Mas tem algumas passagens interessantes sobre quando conta a história de Steve Jobs. Algumas são muito fantasiosas, mas algumas são interessantes.
principalmente quando mostra o modelo de liderança dele. Steve Jobs tinha lá o encontro anual que ele fazia para selecionar o que era importante, o que era urgente para o próximo ano. Então ele levava lá para um lugar assim, extraordinariamente maravilhoso para que as pessoas sentissem muita vontade para se discutir de maneira sincera. E é legal que a equipe deles chegava e cada um apresentava aquilo que eles entendiam, o que era importante para eles. E o Steve Jobs colocava isso dentro de uma métrica e falava assim, disso aqui tudo, quais são os 10 mais importantes? Aí você havia o resumo dos 10 mais importantes. E ele ia lá e riscava os 7 últimos e falava, não, ano que vem o urgente é isso aqui. O resto nós não vamos nem discutir. Ou seja, ele dava uma diretriz para falar, cara, beleza, todo mundo acha importante, todo mundo tem ideias diferentes, mas qual que conciliam das 10 mais importantes são essas. Então vamos pegar essas 3, que essas são a que devem efetivamente se dar atenção. E isso é uma maneira de ter uma agenda clara e seletiva, e eu acho que isso é uma forma de você desenvolver dentro da cultura, junto com a sua equipe, de saber lidar melhor com o tempo. O outro é entender, e esse eu acho fantástico, esse vem da ideia com a mudança de gestão da Ford em 2006, eu não vou lembrar o nome do CEO agora, mas ele faz uma abordagem muito bacana que desculpa pessoal, tô cansado hoje, que é fazer com que o tempo seja tratado como a mesma preocupação e rigidez que qualquer outro recurso financeiro. Então ele trata o tempo como um recurso financeiro. Então você tem cada área, cada departamento tem o seu tempo. Então você tem um banco de tempo. Então você tem um banco de tempo de reuniões. E durante o ano você tem que trabalhar em cima daquele banco de tempo de reuniões. Se você acabou seu tempo de reuniões, não faça mais reunião. Você está fora das reuniões. Não importa quem seja. E isso eu achei muito legal, porque ele traz isso e demonstra o quanto custa o tempo. Então ele fala muito em financiar o tempo que você tem. Ou seja, você tem ali o recurso e você vai ter que saber financiar esse tempo que você tem para trabalhar junto com a sua área. Eu acho isso fantástico. Ele começa a fazer essa ideia, essa proposta a nível executivo, depois ele leva isso a nível de células dentro da Ford, e ele conseguiu, por exemplo, havia executivos que gastavam em torno de 20, como é que é? Respondia em torno de 25 mil e-mails por ano, 30 mil e-mails por ano. Não, ele fez uma gestão de tudo isso para as pessoas falarem, não, cara, o que é importante é que é importante, o que não é, não é. Vamos saber atribuir informações a quem deve receber informações. E quando se tiver uma reunião, essa reunião ela tem uma reunião ou um encontro, tem que partir de um banco de horas que você tem ali, é o recurso financeiro que você tem transformado em horas. Achei isso fabuloso, sensacional. Assim, funcionou muito. Ele conseguiu reduzir o custo operacional e a produtividade das pessoas de maneira extremamente significativa. Outra questão é que você solicitar situações de negócio para todos os novos projetos. Isso é uma outra coisa que ele também trouxe, e aqui eu vi algumas outras empresas que praticam isso, que é o quê? Você quer marcar uma reunião? Então você vai ter que estruturar do porquê da reunião, qual é o motivo, quais os valores envolvidos, quem está envolvido, qual é a comunicação. Ou seja, você tem que montar um business plan mesmo da reunião para que a reunião aconteça. Porque se for para se ficar se reunindo com algo que chegue lá e não se saiba o começo, o meio e o fim, ou qual que é o produto estratégico resultante de uma reunião, não se tem reunião. Então, ele forçava muito que as pessoas dedicassem horas para descrever o porquê da situação do negócio, o que importa daquela reunião, o que vai se tirar daquela reunião, qual que é o resultado esperado daquela reunião e qual que é o valor tangível que aquela reunião vai trazer. Senão, não tem reunião. Senão, você chama a pessoa, bate o papo. Mas se é para chamar um grupo de pessoas para se juntar numa mesa e transformar isso numa reunião, num encontro, numa conferência,
que isso seja formalizado da maneira que tem que ser. E isso é uma coisa que psicologicamente também funciona. Dentro da psicologia social, isso é muito claro para a psicologia social, o tanto que isto funciona. Porque a pessoa vai se dedicar em se preocupar em demonstrar a importância daquela reunião, a importância daquele encontro. E talvez na hora que estiver percebendo, escrevendo vamos dizer, aquele memorando, aquele business plan de reunião, vamos dizer assim, pode levar ele a ter insights de perceber, cara, não é bem assim, eu acho que eu preciso rever algumas coisas, algumas questões. Ou seja, faz a pessoa tirar dela esse ciclo automático de querer sempre se reunir, sempre falar, como se você tivesse como estratégia ter outras pessoas para poder, vou dizer de uma maneira muito, vamos dizer assim, claro, muito satírica, muito sádica, né? Você querer chamar as pessoas para ter mais culpados para aquele projeto seu. Então, isso é uma maneira realmente de você, estrategicamente, repensar sobre se é importante ou não aquele bate-papo. Então, esse é um dos modelos que algumas empresas têm adotado dentro das organizações. Outra coisa é simplificar a organização. Ou seja, essa questão de hierarquia, ela tem lá os seus motivos, cada empresa tem o seu modelo, traz consigo a sua identidade, sua cultura, enfim. Mas às vezes, se a gente simplificar o caminho para chegar a quem realmente dá a ordem, a quem realmente assina o documento, talvez isso ajude a ganhar tempo em vez de perder tempo de ficar sobrepondo sobre camadas, que é a ideia da gestão horizontal ou das gestões descentralizadas ou das gestões de porta aberta, enfim, cada um chama como quer. Que é o quê? Você quebrar essa questão hierárquica e se você realmente precisa encontrar com alguém, tem uma dificuldade ou uma problemática, uma proposta ou uma ideia, já vai direto em quem manda e ele mesmo que vai definir se dá andamento àquilo e coloca as outras pessoas a par do que você está levando ou simplesmente descarta ali mesmo e pronto, tá? Isso é uma maneira também de você ganhar tempo, de você parar de perder tempo, de fazer reuniões que não se decide nada, mas isso eu tenho que levar não sei para onde, que eu tenho que levar não sei para quem, que eu tenho que fazer não sei o que. Então, simplifique o caminho também, já é uma maneira de você criar uma cultura de portas abertas que talvez tenha resultados e faça as pessoas se sentirem muito mais à vontade de serem mais transparentes, mais sinceras e mais objetivas com o seu trabalho. E de repente acaba surgindo ideias que você nem imaginava, de lugares que você jamais passou pela sua cabeça. Outra questão que também funciona e que eu li que algumas empresas têm trabalhado e reduzido muito o custo, tempo, né? É delegar uma autoridade que vai dar a clareza do tempo necessário da reunião. Ou seja, tem um responsável. Então, quem marcou a reunião vai ter alguém ali que vai gerir e falar assim, não, o responsável por essa reunião foi fulano de tal. Então, caso a reunião seja inútil, ou seja útil, ou seja imprópria, ou seja imprópria, tem uma pessoa que é responsável. E não fazer reuniões aleatórias. Ou seja, se alguém marcar a reunião, que essa reunião seja administrada por uma pessoa e essa pessoa saiba delegar as responsabilidades e a autoridade necessária para que aquela reunião aconteça. Ou seja, dar nome aos bois. E não ficar se perdendo de final de reunião, já não se sabe quem marcou, não se sabe por quê, não se sabe para onde, e o papo no final acaba sendo algo totalmente fora da realidade. E o outro que esse eu também acho fundamental, muito importante, esse eu já tive, aliás, tem alguns aqui que eu já tive a oportunidade de aplicar, esse eu já tive a oportunidade de aplicar, que tem um fator muito bacana nas empresas, que é o processo, padronizar o processo de decisão. Ou seja, em vez de ficar levando em água quente o resultado da reunião, se tiver que tomar resultado, qual é o processo de decisão e que aquele processo seja tomado naquele momento para que não faça outra reunião
para outra reunião, com outra reunião, de outra reunião, ou seja, para que você resuma tudo isso, não, tem um processo de decisão. Então, nesse momento, nessa reunião, ou naquela, existe uma diretriz que, se a reunião aconteceu e é preciso tomar uma decisão, qual é o processo padrão para que seja efetivamente tomada uma reunião. Você percebe que o objetivo é sempre quebrar um pouco essa ideia de uma burocracia que a gente continua alimentando desde ali da década de 80, da década de 70, de querer achar que reunião é um lugar para se tirar diferenças, para ficar resolvendo problemas. Não é. A gente tem que entender a importância do tempo destinado com respeito ao tempo das outras pessoas. Então, é fundamental a gente conseguir encontrar mecanismos, ferramentas que possam minimizar essas perdas de tempo, porque você não sabe o tanto que isso implica junto à equipe, o tanto que isso desmotiva, o tanto que isso desvaloriza as pessoas, o quanto isso tira o peso da responsabilidade das pessoas. Então, assim, é um tema que eu acho que vale a pena a gente pensar. Tanto é que eu deixo aqui 3 diquinhas fundamentais para você discutir com sua equipe e que isso tente de alguma coisa transpassar para a sua cultura organizacional. Uma é ter sempre agendas com objetivos claros, ou seja, o tópico da reunião é A, B, a gente vai falar sobre A, discutir sobre B e discutir sobre C, e acabou o assunto. Não ficar achando que reunião é um encontro social. Ter muito claro, muito objetivo, já ir com isso pronto, já caminhar para a pessoa antes, já levar, cara, ó, o papo da reunião é isso, quero saber o que você tem para falar, já tem, anotou ali, fez a tinha, levantou, vai embora e pronto. Não se perca tempo de querer discutir outras coisas. Não, cara, é isso. Não, mas isso aqui é importante. Não, mas então, em outro momento a gente discute. Nesse momento o que importa é esse tópico aqui e pronto. O outro é criar essa ideia de antecipar aquilo que vai ser discutido e aquilo que vai ser proposto e qual é o resultado que vai se buscar. Ou seja, a reunião tem que estar muito clara, ou não só a reunião, como toda a comunicação, para ela que ela também não seja violenta, é a pessoa saber o que esperar daquele encontro, o que está sendo proposto e qual que é o objetivo final daquilo ali, para ninguém se surpreenda ou ninguém saia do trilho, né? E o outro é a ideia do iniciar imediatamente. A reunião, se ela é 8 horas, ela é 8 horas. A reunião não é 8 horas, não é... Tem um videozinho que fala 8 horas de pedreiro, né? Não, 8 horas é 8 horas. Porque cada 5 minutos que a gente perde de atraso de uma reunião representa 8% de custo daquelas pessoas que estão presentes. Ou seja, tem um custo ali financeiro, tem um custo ali com a pessoa que está ali, com o respeito da pessoa que está ali, ou seja, é fundamental que o tempo seja sempre seguido. Então, se é às 8 é 8, se é às 9 é às 9, se é às 7h30 é 7h30, se é às 15 é às 15. Não desperdiçar tempo com atrasos. Que atrasou, não participa e acabou o assunto, e que isso seja uma regra fundamental. E por fim, pessoal, que eu acho que falta muito em reuniões, eu te falo isso com 22 anos de experiência aí, em todo tipo de projeto você imaginar, a reunião nunca terminar. Cara, acabou, ó, vem aqui, agenda com objetivo claro, antecipou qual é o assunto, iniciou na hora que tem que iniciar. Cara, parou a discussão, acabou, levanta e vai embora, mas tem que ser assim. Você não tem que ser mal educado. Isso não é ser violento. Isso é ser responsável. Isso é ser respeitoso com o outro. Acabou a reunião? Acabou a reunião. Acabou os temas que tem que discutir? Acabou os temas que tem que discutir. Para que aquilo não vire um encontro social onde pessoas que têm tantas responsabilidades acabam se perdendo ali, acabam sendo prejudicadas
por aquele encontro que talvez nem necessário teria sido se fosse bem pensado. Beleza, pessoal? Espero que gostem, espero que eu tenha conseguido elucidar algumas ideias para vocês aqui. Eu vou deixar no final, como eu sempre faço, algum livro bacana que tenha um resumo desse bate-papo aqui que eu estou fazendo com vocês e tentar trazer alguns exemplos que eu acho que vale a leitura para que vocês possam um pouco oxigenar a cabeça e tentar quebrar alguns paradigmas que está intrínseco dentro da cultura organizacional sobre esse tema e fazer com que isso possa ser melhorado, aprimorado e também exercer o princípio de uma relação humana que é o respeito um ao outro. Certinho, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.